A graça e a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Salvador, né? Que estamos aqui, graças a Deus, com esse tempo especial que Ele nos deu, para mim e para você, né? Para que a gente venha trazer um renovo, uma mudança, uma esperança e que a gente mantenha-se de pé, com fé, porque o Senhor vai cumprir tudo que está escrito. Glórias a Deus. Que hoje o seu dia seja muito abençoado, que a sua casa seja muito abençoada, que a sua vida seja realmente, né, um testemunho vivo aqui nessa terra, aqui nessa cidade ou na cidade que você mora, porque eu não sei até onde vai o meu vídeo. Gostaria de pedir para que vocês, né, escrevesse lá que cidade que é, até onde está indo, para que eu possa, né, realmente cada vez mais me esforçar, me fazer com coração, porque eu faço de coração mesmo, né? Porque tudo que eu quero de bom para mim, eu quero para você. E isso é importante, porque a gente sabe que o vídeo está indo em mais lugares, né? Então eu gostaria que você escrevesse de que cidade você está vendo esse vídeo. Glórias a Deus. O teu nome está escrito no livro da vida, não se esqueça. E para ele não ser retirado, você precisa mudar a sua vida, você precisa mudar as suas atitudes, a postura. Não estou dizendo que são todos, meus irmãos, mas é para todos isso aqui, entendeu? É para todos, porque eu não conheço o coração de ninguém. Você não conhece o meu coração, só Deus mesmo que conhece. Então a gente mesmo, não precisa ninguém falar, a gente mesmo sabe que está fazendo, né? Que está contrariando a Deus, que está se afastando de Deus, né? Que cada um, né? Quando está fazendo uma coisa que Deus não se agrada, ele mesmo se afasta, porque Deus não se afasta de ninguém. Mas a gente tem que aproveitar a chance, porque a chance nossa é hoje, a chance nossa de mudança é hoje, e Deus nos deu esse presente tão maravilhoso que é a vida e a permissão de mais um dia de vida, entendeu? Então nós precisamos estar atentos, gente, porque as coisas estão ficando cada dia mais difícil, cada dia mais provações está vindo, mais obstáculo está tendo. Então a gente precisa realmente, se você não dobrar o seu joelho, orar a Deus para que Ele venha te proteger, te livrar, e você começar a desanimar, de repente você começa a desanimar, a desacreditar, isso aí é um passo para o distanciamento de Deus, você entendeu? De você para Deus. Então a gente precisa estar aí, né? Vigilante, com sabedoria, olhando o que é bom, o que não é, porque o coração, a mente da gente fala, a mente da gente fala com a gente mesmo. Opa, isso aí não tá certo. Ela nos dá o alerta, entendeu? Então a gente precisa preservar, né, a nossa vida, a nossa missão aqui na Terra, que é uma missão muito linda, meus irmãos. É uma missão muito honrosa, maravilhosa, né? Você poder falar de Cristo para alguém. Não precisa você ter vergonha, porque o nome do Senhor Jesus é glorificado, meus irmãos. Você não vai falar de qualquer pessoa, você vai falar do nosso Senhor Redentor, o nosso Jesus Cristo, que morreu por você, morreu por mim, e para que a gente tivesse essa oportunidade. Mas não é só eu ter essa oportunidade e querer só para mim. Não, tá errado. Nós viemos com uma missão de servir. Então, quer dizer, você não vai ficar parado só recebendo, né? Você não vai, pode botar qualquer desculpa, mas Deus sempre mostra para você aonde que você pode fazer, o como você pode fazer, entendeu? Então a gente não tem que ser omisso com a gente mesmo, né? Porque quem vai prestar as contas somos nós, cada um a sua conta, e é para Deus, no dia que vai haver a separação, né? Do joio e do trigo. E a gente sabe que vai haver, é bíblico, vai acontecer, porque assim como tem acontecido, está acontecendo, vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. O que Deus deixou escrito vai se cumprir, porque a palavra dele não volta atrás.
entendeu? Então você tem que ser muito, mas muito, prestar muita atenção. Como está a sua vida com Jesus? Meu irmão, pergunte para você como está. Como que você está querendo que Deus atua na sua vida se você não está sendo o que Ele espera que você seja? As atitudes que você tem que tomar, que está de acordo com a palavra dEle. Entendeu? Vamos lá, bênção de Deus, vamos orar junto com nossos irmãozinhos surdos e os ouvintes. Deus abençoe cada coração que vai receber a palavra de Deus hoje. Que o Senhor fale a muitos e muitos corações, porque os dias são difíceis, mas o Senhor está nos protegendo e a gente precisa de verdade, né? Seguir o caminho que nos leva ao Senhor. Agradeço, Deus, por essa vida do outro lado do vídeo. Que Deus abençoe muito, muito. E que a palavra que vai ser falado aqui hoje é tudo do Senhor. E o Senhor, Ele espera que cada um de nós façamos o que Ele escolheu para você, para mim. Que nós tenhamos a responsabilidade, o respeito e a obediência. Amém? Deus te abençoe. Deus cuide do seu coração, que é pensamento, sentimento e vontade. Entendeu? Em nome de Jesus, agradeço. Amém? Então, hoje é especial, porque você está do outro lado da telinha e eu estou aqui do outro lado da telinha. Glórias a Deus, amém? Então vamos lá, abre a palavra de Deus, a Bíblia, né? A palavra de Deus, nós vamos ler hoje no Velho Testamento. No Velho Testamento. E é o livro de Isaías, entendeu? Capítulo 45, versículo 25, amém? Receba no seu coração como um cuidado de Deus por você e que você também tenha o mesmo, igual o cuidado por você, amém? Então vamos lá, bênção de Deus. Leia e traga para o seu coração, amém? Vamos lá. Capítulo 45, versículo 2. Olha só, bênção de Deus, receba no teu coração. Deus é maravilhoso, Deus nos dá, né? Ele nos dá a ferramenta certa, Ele nos dá a direção certa, Ele nos dá o melhor para nós, mas muita gente está virando as costas, não está dando importância, está achando que a palavra de Deus é brincadeira, a palavra de Deus é só um livro, a palavra de Deus, muitas pessoas dizem que não acredita em outras coisas, mas não acredita no que está escrito na Bíblia, infelizmente, né, meus irmãos? Mas você que tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus vai falar. E a palavra de Deus vai se cumprir, está se cumprindo. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá, 45, 2. Eu irei adiante de ti e deixarei planos os lugares acidentados, quebrarei olha que bênção, meus irmãos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Oh, mas Deus é maravilhoso, meus irmãos. Qual é a porta que está trancada na sua vida? Qual é o impedimento que está aí no seu caminho? Deus, Ele diz que abre as portas. Ele diz que porque o mal virá sobre ti. Então, não está falando que o mal não vai vir só para um e para outro. É para todos nós. Tem dias difíceis, dias atribulados, momentos que a gente acha que não vai conseguir. Por quê? Porque aí tem um porém muito grande, meus irmãos. Quando você coloca o teu eu na frente para resolver as coisas, o teu eu vai sofrer e muito.
Porque tem coisas que é para nós resolvermos, né? Mas tem coisa que é para Deus. Você tem que ter o coração aquebrantado, humilde, para reconhecer que você sem Deus não é nada. Que você sem Deus não vai ter um final bom. Entendeu? Então a gente precisa fazer o que está escrito, a gente precisa ouvir, obedecer, porque o que Deus está falando aqui, ó, porque o mal virá sobre ti. Então vai vir, se não já está acontecendo, né? Porque os dias são difíceis, as coisas estão muito difíceis para todo mundo, né? Mas nós temos um Deus que é o Deus do impossível, um Deus que pode fazer e desfazer, um Deus que pode mudar a sua vida, mudar a sua situação em um piscar de olhos, porque Ele é Deus, certo? Então, olha, porque o mal virá sobre ti e não saberás livrar-te. Por isso que a gente precisa dele, né? Livrar-te dele com teus olha só, meu Deus, Deus é maravilhoso. Teus encantamentos, sobre ti cairá tamanha destruição que não poderás evitar. Sobre ti virá de repente a destruição imprevisível. Então, desculpa, meus irmãos. Então, a gente sabe, né, que vai haver tudo isso com a gente. Mas se você não estiver com Jesus, se você não tiver a tua vida conectada com Deus, meu irmão, isso vai acontecer e você não tem como se livrar disso aqui. Quando você pede para Deus te ajudar, Deus não vai ali e tira o problema. Deus vai te fortalecer para você passar por cima daquele problema. Porque talvez é um propósito que Deus tem na tua vida. Para ver, porque quando você tá bem, tá sorrindo, tá alegre, não tá faltando nada, é fácil adorar a Deus. É muito fácil. Mas quando vem as tribulações, as dificuldades, aí que a gente é provado. Porque tem dificuldade que você para e fala, como que eu vou resolver? Não tem como. Então aí que a gente, olha, é na tribulação, é na dificuldade, é nos momentos difíceis da nossa vida que a gente valoriza o Deus que nós temos. Porque naquele momento você sabe que é só você e Ele. Não tem outro para fazer para você, não tem outro para te ajudar, não tem outro para te livrar da situação e não tem outro para te proteger. É somente Deus. E o que custa para você fazer, obedecer, né? Estar servindo ao Senhor de todo o coração? Porque o impedimento maior, meu irmão, minha irmã, guarde isso. O impedimento maior é você com você mesmo. Entendeu? Sou eu comigo mesmo. Então você tem que vencer. É o ego inflamado, é o eu sempre na frente, é o eu tomando decisões sem consultar a Deus, é o eu querendo fazer tudo conforme está aqui na minha mente. E não é assim, né? Não é assim que funciona. O tempo nosso é um, o tempo de Deus é outro. E o tempo de Deus é muito, mas muito melhor que o nosso. Entendeu? Então é tudo no tempo dele, tudo como ele quer. Então não faça as coisas sem consultar a Deus, não faça as coisas sem pedir a Deus. E que vai vir dias difíceis, tribulação, dificuldade, que você tenha aí a humildade no teu coração para reconhecer que naquilo que você está passando, não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis, tem que ser Deus prioridade na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Você está entendendo o recado de Deus hoje? Esse recado veio para mim diretamente. E eu tenho certeza que vai para o teu coração. Agora a gente vai fazer reflexão, né, bênção? Vamos lá. Isaías 45, 2, nós lemos o versículo agora. E a gente vai fazer uma reflexão sobre esse versículo. Então, aqui, irmãos, nós temos que focar na promessa da presença e da ação poderosa de Deus, entendeu? Então, a gente sabe que sem Ele nós não podemos nada. E, assim,
a gente tem que entender que na vida de quem confia nele isso acontece, entendeu? Isso, a promessa de Deus vai se cumprir, mas só na vida de quem acredita, de quem confia nele. Agora, a pessoa que uma hora é obediente, outra hora é desobediente, não vai funcionar, meu irmão. Não vai funcionar. E não vale a pena você perder sua salvação por prazeres momentâneos, por coisas do mundo. Porque a porta que nos leva à perdição, ela é larga. Ela é muito larga. Então, como que o diabo vai sugerir para que você faz? Ele vai observando você, porque ele vai com a estratégia. Ele é estrategista. Então, ele vai, ele ouve, ele atua. Ele sugere. Se você já está com a mente, né, voltada a fazer aquilo que você quer, então a sugestão dele é só um passo, né? Então, vamos lá. Superando obstáculos intransponíveis e abrindo caminhos onde parece não existir. Então, a gente, nos dias atuais agora, meus irmãos, este versículo que acabamos de ler, né, podemos entender que Deus à frente à promessa. Ele é à frente à promessa. E quando diz, eu irei diante de ti, significa, sabe, quando Deus fala, eu irei diante de ti, isso significa Deus toma a iniciativa. Entendeu? Deus toma, porque está nos cuidados dele, tá na confiança que você depositou nele, entendeu? Não que ele precisa que você, ele está te dando a oportunidade para que você não perca e perde a sua salvação, né? Então, olha só, na vida moderna, nos dias atuais agora, né, isso significa em confiar que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas, preparando o caminho e nos guiando em seu propósito. Olha que bênção, gente. Preste atenção. Não murmure, porque muita gente perde a bênção por murmurar, por achar que ela é o alvo, né? Ela é a coitadinha, ela é a vítima. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, que isso não vem de Deus, não. Porque quando você confia em Deus, você não vai ficar debatendo com Deus. Ah, será que Deus me ouviu? Ah, será que não deu? Confia, apenas confia. Mesmo você vendo que está tudo ao contrário do que você pediu, do que você espera. Mas você tem que confiar, tem que confiar. Porque a fé é isso, meus irmãos. A fé é agir, é a atitude que você tem que ter, né? Então, olha só. Preparando o caminho e nos guiando em seu propósito. Glórias a Deus, né? Mesmo antes de agirmos, né? Mesmo antes de agirmos, Deus já está, né? Na frente do nosso caminho, à frente da nossa vida. Ele está nos guiando, nos direcionando e nos livrando, né, meus irmãos? Os caminhos tortuosos representam as dificuldades, né, meus irmãos? Quando fala na Bíblia dos caminhos tortuosos, ele representa as dificuldades, incertezas, medo, né? E desafio complexo da vida, como problemas financeiros, crises de relacionamento, né? Aquele medo que paralisa a pessoa. Então, tudo isso aqui assim, é os caminhos tortuosos que representam. E hoje nós estamos vivendo isso, gente. Tem muita gente não vivendo igual, mas tem muitas coisas que está batendo um com o outro. Mas é nesse momento que você tem que estar aí, firme, forte na promessa do Senhor. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas você também tem que ser fiel em acreditar, fiel em esperar, fiel saber que o tempo de Deus é diferenciado do nosso, né? Então, olha só. A intervenção divina em situações complexas, confusas e injustas. Deus pode trazer clareza às situações complicadas ou que parecem não ter solução. Deus pode trazer, né? Ele trazer a solução, porque ele é a solução. Ele tem a solução. Então, meus irmãos, por que se vai aí, né?
Achar que você pode fazer tudo, que você não depende de Deus. Isso é um desrespeito com Deus, né? Vamos abrir nossos olhos, os nossos olhos, peça ao Senhor que abra seus olhos espirituais para que você possa ver, enxergar, porque tem muitos olhos fechados, gente. Não fechado no físico, mas fechado espiritualmente. Tem muita gente sofrendo, achando que ela pode resolver, mas não é assim. Não é assim, tem coisas que nós dependemos de Deus. Aliás, nós dependemos de Deus em tudo, né? Então, olha só. Superar as dificuldades e a promessa, né? A promessa de Deus, meus irmãos, é muito forte. É muito forte isso aqui, ó. A promessa de Deus, Deus, né, aplanará montes, significa, olha só, o que significa isso, né? Que Deus aplanará montes. Isso significa que Deus nos capacita. Glórias a Deus. Ele te capacita, minha irmã. Ele te capacita, meu irmão. Ele me capacita, glórias a Deus, né? Que ele te capacita a enfrentar e superar, a enfrentar. Ele não vai pegar e tirar o problema. Ele vai, né, te capacitar para que você possa enfrentar os problemas, né, os desafios esmagadores, né, as adversidades e superar as circunstâncias adversas, entendeu? Então Deus é maravilhoso, Ele está trazendo essa palavra hoje para mim e para você. Receba no teu coração como um zelo de Deus, um cuidado de Deus por você. Só que você tem que estar com, né, a mente aberta, o coração aberto, para que você possa entender, para que você possa receber e para que você possa viver, meu irmão. Minha irmã, é para nós. Essa palavra, essa promessa é para nós. Hoje, esse ano, agora, entendeu? Então vamos terminar aqui. Irmãos, a imagem, né, a mensagem central deste versículo, que ele nos traz, é para nós hoje, é a confiança, é a fé inabalável em Deus, confiança na liderança de Deus, perseverança na fé, expectativa de provisão e a promessa de que Deus vai adiante inclui a provisão dos, né, que fala tesouros, dos tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Meu irmão, olha, essa palavra é um bálsamo para o nosso coração hoje. Essa palavra é maravilhosa. Peça a Deus para te dar um entendimento, o que Ele quis dizer nessa palavra no teu coração, certo? Nesse versículo, no versículo 3, que complementa o 2, né? Então, hoje eu estou falando só do versículo 2, mas o versículo 3 eu vou até ler aqui para você ler em casa também e saber que quando Deus fala, Deus cumpre, né? Quando Deus fala, Ele é maravilhoso. Então, vamos lá, o 43, né? Vamos ler aqui, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Ó, o versículo 3 diz assim: eu te darei os tesouros, né? Os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Glórias a Deus, louvado seja o santo nome de Deus, né? Que te chamo pelo nome, o seu nome, o meu nome. Essa promessa é para mim e para você. Mas você também tem que estar com a sua vida de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, né? Na obediência, na responsabilidade e ter atitude, meu irmão. Porque tem coisas que é você que tem que ter essa atitude. Tem coisas que tem que ser eu, né? Para Deus, né? Ele vir e ajudar. Olha só, vou ler novamente. Complementar o que pode ser interpretado como bênçãos, oportunidades, revelações espirituais
que só se manifestam através da sua intervenção. A intervenção é de Deus, né? A intervenção é aqui, olha, no 3, né? Deixa eu ver aqui. No 3, vou ler novamente. Eu te darei os tesouros. Então, quem dá é Deus. Quem permite é Deus. O tempo de Deus é dele, né? Então, vamos terminar aqui. Através da sua intervenção. Em essência, né? Em essência. Em Isaías 45:2, foi o que nós lemos e tivemos a reflexão. É uma poderosa mensagem, meu irmão. É uma poderosa mensagem de que nenhum obstáculo pode nos deter quando Deus está na frente. Entendeu, bênção? Entendeu? Você já sofreu tanto, você já passou por muitas barreiras, muitas dificuldades, e você talvez não tenha colocado Deus na frente. Pois a partir de hoje, a partir desse momento, você vai sempre estar, né, pedindo a orientação, a direção, pedindo que Deus esteja com você, porque Ele vem e fica com a gente. Ele só habita nos corações que realmente está em obediência, né? Então, olha só, nenhum obstáculo pode nos deter quando Deus está na frente. E a sua soberania garante que seus propósitos serão cumpridos em nossas vidas. Oh, bênção de Deus! Olha que maravilha, que promessa de Deus para nós hoje, porque foi escrito no Velho Testamento, foi para aquele povo, para aquela geração, é para nossa geração hoje. Não é porque está no Velho Testamento que não vai se cumprir no Novo. A palavra de Deus é a mesma. Lá no passado, aqui no presente e no futuro, ela não muda. Então, se a promessa foi para aquela geração, a promessa é para nossa geração hoje, bênção. Então, receba no teu coração aí. A soberania garante seus propósitos serão cumpridos em vossas vidas. Irmãos, olha só, a presença constante de Deus na vida daqueles que o seguem. É daqueles que o seguem, né? Amém? Então, não se esqueça. Isso acontece na vida daqueles que seguem a Jesus. Na vida daqueles vai se cumprir, na vida daqueles que vai, né, servir ao Senhor, aceitar Jesus como único Salvador, receber Jesus para fazer morada, né? O Espírito Santo de Deus fazer morada no seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em lugar sombrio, em lugar escuro, em lugar cheio de coisas contaminadas, um canto lá que está reservado só para coisas que é contrária à palavra de Deus. Então, limpe teu coração, peça perdão, né? Peça perdão, receba Jesus como único Salvador da sua vida e você vai ver a mudança. Não estou dizendo que não vai ter tribulação, vai ter dias difíceis, vai ter para todos nós. Então aqui, olha só, a confiança na liderança de Deus, perseverança na fé, expectativa da provisão, a promessa de que Deus vai adiante, inclui a provisão dos tesouros escondidos e as riquezas encobertas, né? O que pode ser interpretado como bênçãos e oportunidades, certo? Amém? Glórias a Deus. Você recebe nesse coraçãozinho aí que precisa muito, porque Deus, né, nos usa um na vida do outro como canal de bênção. E eu tenho certeza no meu coração que vai chegar ao teu coração naquilo que você precisa. Então vamos mudar a bênção de Deus, vamos transformar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, vamos ser verdadeiro com a gente mesmo. Não queira viver de aparência para os outros verem, seja verdadeiro com você, com aparência real, quem você é, entendeu? Porque Deus pode fazer mudança nessa vida, ó, muito rápido, mas você precisa querer, você precisa se arrepender e você precisa pedir perdão. Amém? Glórias a Deus. Então Deus abençoe cada coração
Que Deus, né, proteja as nossas vidas e que você seja realmente, né, com a responsabilidade que Deus espera de você e de mim. Que você seja obediente sempre, sempre, sempre e que tenha fé, né, no seu coração. Amém? Deus abençoe. Sábado, depois do meio-dia, a hora certinha eu não sei. Deus fala e eu obedeço, amém? Então eu convido você para estar junto comigo no sábado. E nesse vídeo que eu gravo no YouTube, peço que você, né, compartilhe para muitas e muitas pessoas. Que é palavra de Deus, é bênção na nossa vida, meus irmãos. E eu preciso que você se inscreva, né, no meu canal, é @BiaSantos408. Você se inscreva e curte e manda para muitas pessoas o vídeo. Amém? Deus te abençoe. Glórias a Deus. Louvado seja Deus.